se você passa por esse período, né, de controle, de aprender a não ser submisso à comida, pode parecer forte, mas não é forte, cara, é a realidade. Se uma comida está controlando você está sendo submisso a ela. Você não quer comer, mas você vai lá e come, você está submisso a ela. Pô, eu mando nessa comida, eu não vou comer porque eu não quero comer. Que envolve esse conceito de dieta flexível. Eu já, há muito tempo atrás, tive contato com esse termo. Pelo que eu entendi, era assim, vamos bater os macros, para quem não sabe é proteína, carboidrato e gordura. Vamos bater os macros que precisa para sua dieta dentro do seu objetivo, com qualquer alimento, seria isso? Ou com alimentos? Como é que funciona esse conceito de dieta flexível? Isso na prática funciona? Ajuda, não ajuda? Como é que é? Tá, vamos lá. A gente precisa entender que o mais importante de uma dieta, seja para emagrecimento ou ganho de massa muscular, é a questão calórica. Entendeu? Então a questão calórica é o mais importante, antes mesmo da distribuição dos macronutrientes. Então definir quantas calorias você precisa para emagrecer, por exemplo. Você precisa de 2.000 calorias para manter o seu peso, a gente pode baixar ali para 1.500 calorias, fazendo um déficit padrão de 500 calorias ali para ver como o seu corpo vai reagir. Esperando esse emagrecimento. O que acontece é que a qualidade desse emagrecimento é muito ditada pela qualidade dos macronutrientes, pela divisão dos macronutrientes que estão ali. Então, questão de quanto de proteína que tem e o quanto de carboidrato que tem, mas também a questão do nutrient time, os horários que você está colocando e a qualidade do próprio alimento. Como você citou lá no início, que eu acabei não respondendo, dos ultraprocessados, por exemplo. Os ultraprocessados, ou os alimentos com um alto grau de palatabilidade, aqueles alimentos muito saborosos, aí o que você vai encontrar nesses alimentos? Açúcar, sódio, emulsificante, gorduras, né? Tudo aquilo que vai trazer realce de sabor vai estar ali. O problema é que esse tipo de alimento, ele acaba prejudicando a sua microbiota intestinal. Eu tô batendo os macros comendo salame, pudim e salame. Você tá batendo os macros, e sei lá, pudim, salame e whey. Você tá batendo os macros ali, ok. Mas quando você vai analisar o intestino dessa pessoa, né, a falta de fibras, né, você vai perceber que essa pessoa começa a ter uma produção muito grande de bactérias maléficas, vamos colocar entre aspas assim para ficar um pouco mais compreensível, essas bactérias patogênicas, aquelas que seriam piores para a nossa saúde. Você tem que entender que o nosso organismo, cara, nosso intestino está acontecendo como se fosse uma guerra ali dentro, entre bactérias benéficas e bactérias maléficas, entre aspas aí. O alimento que você coloca ali é o que vai dar alimento para a bactéria também. Então vai sobreviver, vai vencer aquele exército que você alimentar. Então se você está alimentando as bactérias mais patogênicas, essas bactérias elas vão liberar uma substância chamada lipopolissacarídeo, LPS. Tá? A gente usava isso para causar inflamação nos animais no laboratório. Exatamente isso. Então liberou essa LPS, você tem em conjunto com o consumo desses ultraprocessados, reduz o muco intestinal, aumenta a permeabilidade do intestino, ou seja, a entrada uma expressão que eu gosto muito, uma definição que eu gosto muito do LPS é como se fosse o cocô da bactéria. É a toxina que a bactéria libera após comer o ultraprocessado que você ingeriu. E ela libera esse LPS, cai na sua corrente sanguínea. Esse LPS, quando ele chega na célula, ele aciona o Toll Receptor 4, TLR4, né? Famoso TLR4, que aciona o NF-kappa-beta. Que o NF-kappa-beta vai dar ali sinalização para a produção da interleucina 6, por exemplo, inflamação. Então, quando a gente fala que a pessoa tem um corpo inflamado, que está na moda hoje, né? Tudo é inflamação e tudo mais, parte-se também do princípio da microbiota intestinal. Justamente por aquilo que ela está comendo, está prejudicando todo o processo. Se aumenta a inflamação, isso tem que pensar o seguinte, caiu na corrente sanguínea, está indo para as células. Isso vai lá na sua célula muscular. Você acaba tendo uma resistência à insulina lá no seu tecido muscular. Está treinando que nem um maluco, colocando carga e não está vendo evolução. Tá com a dieta hipocalórica, tá até perdendo peso, mas aquela gordurinha tá incomodando ainda, tá perdendo rendimento, não percebe evolução, justamente pela qualidade da alimentação que você está colocando. Perfeito. Isso. Além disso, esse tipo de alimentação, e a gente não tá muito longe não, tá, Eslen? Muitas vezes quando você vai ver estudos, você vai ver Western Diet, dieta de McDonald's, Burger King, essas coisas. Porque os estudos que a gente pega dos Estados Unidos, a maioria né, são dos Estados Unidos, a Europa que tem uma característica muito grande desse tipo de alimentação.
Aqui no Brasil é dieta de cafeteria, entendeu? Se você vai lá e pega um cafezinho com leite, açúcar e uma coxinha, por exemplo, né? O que vai ter de benefício ali? Vai ter um pouquinho da proteína do frango, o carboidrato da batata que tem ali naquela coxinha, leite. Mas aí uma coisa não anula a outra, entendeu? Uma coisa não anula... Você comer uma coxinha pensando no frango dela, chega a beirar o absurdo, mas é nesse sentido, né? Então você acaba comendo esse tipo de alimento com aquele óleo, com aquela fritura que vai aumentar essa permeabilidade intestinal, que vai causar mais inflamação e vira uma questão sistêmica. Se você está com resistência à insulina, você tem uma cascata de outras várias coisas, cara. A insulina acaba sendo um grande determinante para a questão tanto de saúde quanto também de performance física e estética. E aí que mora o grande perigo, porque daí todo mundo começa a falar mal da insulina sem entender o seu real fator. Ele deixou bastante claro que ela faz um papel muito bonito quando num contexto apropriado, né? Exatamente. Fundamental. Inclusive ele comentou que exatamente isso, as mesmas vias vocês dois estão falando da inflamação ali, atenuar a sensibilidade e ação da insulina e consequentemente favorecer a lipogênese, etc. Mas essa questão, o que caberia, assim, Lincoln? Dentro de um contexto, digamos assim, saudável para um sujeito que está querendo fazer uma dieta, tem que ser só limpa no sentido de comer apenas alimentos nutricionalmente equilibrados, ou pode, em determinado momento, comer uma coxinha, comer uma fritura, comer uma picanha com um pouco de gordura dentro, porque no podcast passado do Alex, a gente falou sobre vias metabólicas, que dentro daquele contexto dos livros lá é tudo bacana explicado. Na parte clínica, com seus pacientes, você tem lá, por exemplo, um paciente com diabetes tipo 2, um paciente com hipercolesterolemia, um paciente com marcadores que favorecem um desfecho negativo para um infarto do miocárdio, sei lá. Para esse cara, o que cabe? Cabe o cara fazer uma refeição livre, comendo alguma coisa comendo uma refeição aberta, assim? Para o cara da academia, cabe uma refeição livre? Como é que encaixa isso no ponto de vista do dia a dia das pessoas? A dieta é contexto, né? Então, para uma pessoa que é saudável, pessoa que não tem risco de saúde, o cara que está na academia, a gente consegue encaixar um docinho até todos os dias. Eu não gosto dessa estratégia por questão do paladar. Acaba atrapalhando, tá, visivelmente a relação da pessoa com a comida. Tem gente que gosta de colocar, por exemplo, um doce no pós-treino. Metabolicamente falando, não tem problema nenhum. Mas isso é importante. Metabolicamente falando, isso não vai arregaçar o organismo da pessoa. Não vai ter diferença, cara. Porque quando você faz o seu exercício físico, você fez lá, principalmente exercício resistido. Musculação, crossfit, até um jiu-jitsu, dependendo da força que você faz. Você tem ali, fez o exercício físico, e o teu músculo, depois desse exercício físico, ele está com uma sensibilidade à insulina muito boa. Tá? Isso quer dizer o quê? Para você colocar a glicose dentro da célula, você precisaria de insulina. Mas o exercício físico, tá, sem a necessidade da insulina, já faz com que o GLUT4 suba da membrana e absorva essa glicose. Perfeito. Então fica independente, né? Para a galera entender, para a gente fazer a absorção dessa glicose, a insulina aumenta, ela sinaliza lá na célula para o GLUT4 subir, esse GLUT4, que é um transportador, sobe na membrana e a glicose entra para a célula. Essa é uma sinalização. O exercício físico faz essa sinalização do GLUT4 independente da insulina, cara. Então isso é maravilhoso. O seu corpo, após um treino, ele está muito receptivo ao carboidrato. Você não depletou, mas você acabou tirando bastante glicogênio da musculatura, então tem uma necessidade de repor aquele glicogênio. Se você vai comer 100 gramas de arroz ou 30 gramas de doce de leite, sendo a quantidade de carboidrato similar, não vai fazer muita diferença. Vai fazer diferença na questão da digestão e a questão do paladar. Mas para a entrada de glicose na célula vai ser praticamente a mesma coisa. O que você percebe na galera que você tentou colocar ali um doce? Imagino que você deva colocar naquelas pessoas que realmente tem, por questão psicológica, gostam muito e necessitam, mas a pessoa que não faz questão, você prefere não mexer nisso justamente porque pode desacostumar o paladar dela. Exatamente. Você acaba... Porque a dieta vai ter momentos, né, vão ter dias ali
que não vai ser fácil de fazer. E se você primeiro tem esse doce fácil em casa, já fica um facilitador para você burlar todo o processo. E a questão de você também começar a errar um pouco a mais na dieta. Então, pô, é 30 gramas. Ah, tem 35 aqui. Já comi 35, tem 37. Então o cara começa a fazer essas compensações e no final de um período, às vezes está fazendo ali por 2, 3 semanas, o desejo de doce dele começa a aumentar. Porque quanto mais doce você come, mais doce você quer comer. É uma adaptação que a gente tem. Se você é uma pessoa que não gosta muito de doce. Se eu te der uma colher de leite condensado, por exemplo, você vai achar uma coisa muito doce. Você vai falar, até fazer careta. Eu, por exemplo, posso tomar uma lata de leite condensado que não vai fazer nada, porque eu tenho essa adaptação. Eu tenho esse autocontrole, eu não tenho doce em casa, justamente porque eu tenho um apreço muito grande pelo doce. Então, para a maioria das pessoas, assim como eu, que sou fisicamente ativo, que treino todos os dias, que faço dieta tudo certinho, cara, eu já controlo isso. Imagina para um paciente meu que está vindo aprendendo a ter educação alimentar, se eu vou empurrar o doce nele como sendo uma obrigação do dia. A minha abordagem é diferente. É o seguinte, você está com vontade de comer doce? A gente vai fazer o seguinte, você não vai comer o seu doce agora, dependendo da pessoa, tá? Se a pessoa está num processo de reeducação ali. Porque se ela está no início de uma dieta, ela vai querer doce o tempo todo, porque ela tá, entendeu? É uma coisa muito nova. Agora, se é o cara que está há um tempo fazendo dieta, eu vou falar para ele, olha, se você está com vontade de comer doce, vai lá e come aquele doce. Se é uma pessoa que está iniciando, eu falo para ele não comer. Eu falo, cara, primeiro mata a sua sede, primeiro certifique-se que você não está com fome e depois disso você procura comer alguma coisa, né? Um doce, alguma coisa. Mas eu sempre falo, se você está com vontade de comer um bolo de chocolate, muita vontade de comer um bolo de chocolate com um apelo emocional muito grande, não come o bolo de chocolate. Come um bolo de laranja com cobertura de chocolate, mas não come especificamente aquilo para você não criar uma ligação emocional com aquela comida. Porque tem pessoas que criam vínculos emocionais fortes com comida. Tá? Você pode fazer esse exercício em casa aqui, fecha o olho e lembra do cheiro de pão num café da tarde servido em família. Né? Ou de qualquer outra substância, de qualquer outro alimento que você lembre de alguma coisa. Você consegue sentir o cheiro daquilo porque remete à questão emocional. Então, se você cria um vínculo emocional nessa fase de aprendizado, é muito difícil de tirar, sabe? Porque você tá com fome o tempo todo, você tá com desejo o tempo todo. Fome não, você tá com desejo o tempo todo porque você tá reaprendendo a comer. Já aquele cara que treina há um tempo, ele não sente a necessidade. E isso que a galera não entende. Se você passa por esse período, né, de controle, de aprender a não ser submisso à comida, porque pode parecer forte, mas não é forte, cara, é a realidade. Se uma comida está controlando você está sendo submisso a ela. Se você chega e não consegue se controlar, você não quer comer, mas você vai lá e come, você está submisso a ela. Então o nosso objetivo é, eu mando nessa comida, eu não vou comer porque eu não quero comer. Tô com vontade, mas eu não quero comer. Para criar esse aprendizado. Com o passar do tempo, as pessoas começam a perceber que essas vontades diminuem. Quantas histórias que a gente vai ver de pessoas, por exemplo, que comiam muito doce, agora com chocolate 70% tá tranquilo.